Shalom, meus amados. Eu sou o pastor Maurício Bucão Souza e mais uma vez estamos juntos para meditarmos nas pérolas da palavra de Deus. Sabe, teve um momento que alguém estava numa tribulação, mas tão ferrenha, dizemos assim, que ela veio me perguntar: pastor, o que está acontecendo? E eu respondi assim: de repente, amado, você está sendo escondido nos braços de Satanás. Isso gerou espanto, né? Talvez tenha gerado espanto em você aí. Mas vamos lá. Em Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 30, 31, 32, Jesus, ele vai ter uma conversa com Pedro. E vocês vão lembrar quando Pedro nega Cristo 3 vezes, porque essa frase aí, né, ficou na nossa cabeça, é bem marcante. Mas antes disso, Jesus vai dizer assim: Pedro, Satanás me pediu para peneirar você, mas eu orei ao Pai para que Ele te fortaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Aí Pedro vira para ele e fala: eu estou pronto para ir contigo para a prisão, para a morte. E Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, antes mesmo que o galho cante, você me negará 3 vezes. Veja que coisa. Satanás me pediu para eu peneirar vocês. Primeiro de tudo, nada que Satanás faça contigo, ele pode fazer por conta própria. Tem que passar pela permissão de Deus. Tudo que ocorre contigo. Por isso que Deus vai dizer em Romanos, ele vai dizer assim, que todas as coisas cooperam juntas para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados de acordo com teus propósitos. Olha que coisa linda. Então, quando a gente está no caminho do Senhor, até as coisas ruins, até mesmo quando Deus permite que Satanás te toque, é para o seu bem. Sabia disso? Por isso que a gente não pode reclamar. Por isso que a gente tem que confiar. Veja, Satanás pediu para te peneirar. Jesus disse não. A palavra não diz isso. A palavra vai dizer assim: mas eu orei para que Deus te fortaleça, ou seja, eu deixei. O que eu quero é que sua fé seja fortalecida. Essa peneira que Satanás vai te dar é boa. Veja, quando você se converter, gente, ele estava falando de Pedro. Pedro andou sobre as águas e Jesus está dizendo que ele não era convertido ainda. Claro, Jesus iria ascender, o Espírito Santo viria sobre eles, mas a gente pensa diferente de conversão. Pedro não era convertido, ele fala: porque quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Porque você me negará, Pedro, 3 vezes. Sabe como se peneira um trigo? Satanás me pediu para peneirá-lo como trigo. A pessoa pega o trigo e bate as hastes até soltar os grãos das hastes, né? E aí depois, gente, é como um cavalo puxando, debulhando, triturando. E aí, quando está esse processo todo bem machucado, joga para cima. E aí os grãos que estão inteiros caem e os outros são levados como palha. Se a gente quer ser esses grãos inteiros, que continua inteiro, depois de todo esse processo, depois de toda a tribulação, Jesus muitas vezes vai deixar você nos braços de Satanás. É por isso que eu respondi a pergunta assim. Às vezes você está escondido nos braços de Satanás, porque quando Satanás está ali, ó, ele não mexe com você não, né? Ele pensa que você já é dele. E tem uma passagem, gente, eu acho que é a 7ª praga, onde cai saraivas do céu e fogo, e destrói tudo. E aí tudo é destruído, animais, né? O povo egípcio é assim dizimado, os animais, as plantações. E aí Deus fala assim, ó: mas o trigo e o centeio não foram feridos, pois não era hora de florescer. É assim. Se você é trigo, você vai florescer num certo momento. Se você é trigo, você não vai se quebrar quando Deus permitir que Satanás te teste, te prove, te debulhe, te peneire como trigo. Deus é lindo. Esse vídeo tem que atingir seu coração.
Principalmente para você que está passando dificuldades aí na sua família, no casamento, com os filhos, nas finanças, na saúde. Muito pode vir de Deus, mas muito também pode ser Satanás, e Deus está permitindo, mas Ele está lá, porque Jesus continua nosso advogado. Ele está intercedendo por ti, está dizendo, esse processo é necessário para que meu filho e para que minha filha seja forte como trigo verdadeiro, porque o trigo é que entrará no céu, o joio será dispensado. Então, muitos desses processos são necessários, amados. Não tem para onde correr. Eu gosto muito de dar meus testemunhos dos Estados Unidos, porque lá foi a minha conversão. Então, eu, quando recebi Jesus como meu Senhor, meu Salvador, eu estava numa igreja e eu tinha 2 carros, um conversível e minha esposa tinha um Jeep. Eu ia dizer importado, mas não era importado porque a gente morava lá, né? Mas importado para quem mora no Brasil. Eram carros caros, a gente prosperava muito lá financeiramente. E aí, de repente, foi tudo se desvaindo. Eu perdi um carro, o outro carro, o dinheiro foi faltando, teve um momento que a gente não conseguia nem comprar um leite, aí o cachorrinho da gente faleceu, aí eu fui roubado, em todo o dinheiro que eu tinha, $8.000, eu fui roubado. E depois, logo quando a gente conseguiu comprar um carro para carregar os instrumentos da igreja, bem financiado, bateram no mesmo dia no carro. E assim a gente às vezes para pensar e diz, por que, Senhor? Por quê? E de repente a resposta é essa. Satanás estava lá. Se lembra de Jó? Deus provoca Satanás. Naquele tribunal Deus fala, vê meu servo Jó. De repente está você aí. E Deus está dizendo, é necessário que toque nele para poder provar a fé, para poder fortalecer ele e ele suportar coisas piores ou até, e isso profetiza em sua vida, gente, passar por esse deserto. E o deserto tem fim, para que no final você saia vitorioso e as glórias sejam de Deus. Deus quer liberar bênçãos infinitas na nossa vida. Está escrito que todas as bênçãos foram liberadas na morte de Jesus Cristo, mas a gente só vai ter quando a gente estiver preparado e quando a gente tiver entendimento. Então vamos reclamar menos e vamos saber que todas as coisas continuam cooperando para o seu bem, porque você é um desses que ama a Deus e que foi chamado pelos seus propósitos. Amém? Deus abençoe sua vida tremendamente. Compartilhe esse vídeo. Eu sempre bato nesse ponto, porque é muito importante que o Evangelho chegue a todos, a todas as nações, porque só assim voltará o nosso Messias, o nosso Salvador, não mais como um cordeiro, mas como um leão. Clica no link aí, ó, e faz nossos cursos também, que as revelações saltarão na sua mente. E o conhecimento de Deus é mais precioso do que todas as riquezas do mundo. Deus abençoe, shalom, até a próxima!